Olá, meu nome é Ivan, seja bem-vindo ao canal. Falarei de uma jornada fascinante através dos tempos e descubra a vida extraordinária de uma figura que mudou o curso da história. Apresentamos a você o documentário mais esperado do ano. Jesus, um homem, um mito, o Salvador. Uma exploração profunda e tocante sobre a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Jesus, um homem, um mito, o Salvador aparecem na tela, em letras imponentes e intrigantes. Através de pesquisas rigorosas, entrevistas com especialistas e imagens magníficas, este documentário levará você a uma jornada de descoberta sobre a figura mais influente da história humana, dos relatos bíblicos aos registros históricos, de análises teológicas a interpretações contemporâneas. O Jesus, um homem, um mito, o Salvador, revelará as múltiplas facetas e os impactos duradouros da vida de Jesus. Prepare-se para uma experiência intelectualmente estimulante e emocionalmente envolvente. Mergulhe na vida de um homem que inspirou milhões e continua a desafiar os limites da compreensão humana. Esteja pronto para se maravilhar, para questionar suas crenças e para desvendar a complexidade e a relevância duradoura da mensagem de amor, compaixão e perdão de Jesus. Não perca Jesus, um homem, um mito, o Salvador. Uma jornada fascinante que irá revelar a essência de uma figura que transcendeu o tempo e tocou inúmeras vidas. Jesus, um homem, um mito, o Salvador. Uma produção que irá desafiar sua mente e tocar seu coração. Esteja presente. Prepare-se para conhecer a figura que mudou o mundo. Registrado na história. Na verdade, tal como Jesus, algumas pessoas morrem para proteger o bem, como por exemplo serem perseguidas pelas suas crenças ou ideias. Jesus continuou. Ele veio à Terra para cumprir a missão dada por Deus e salvar todas as pessoas do fim das trevas. Nesta história você entenderá que a maior diferença em relação a Jesus não foi sua morte, mas a obra que ele realizou na cruz após a morte, que levou à sua ressurreição e vitória sobre a morte. Continue conosco para que você entenda, resumidamente, o plano da salvação para todo ser humano, que é uma verdadeira história de amor de Deus por você e por mim. Você verá que Jesus se encaixa perfeitamente nesta história. Vamos lá! Da criação do mundo até Jesus. Vamos começar pelo começo, mas de uma forma bem objetiva. Você foi criado por Deus. Todos os seres humanos foram criados por Deus, mas Deus não age na vida de todas as pessoas. Por quê? Ele é ruim. Eles preferem um ao outro. Não. Deus não interferirá na vida de ninguém por uma razão simples. Ele não forçará ninguém a acreditar nele, amá-lo ou segui-lo. Deus quer que o conheçamos como nosso Deus e tenhamos um relacionamento com ele. Relacionamento com Deus. Como pode? Ele é muito soberano. Isso não existe. Calma, você vai entender. A religião trata Deus como um ser superior, e ele é, mas muito distante de nós. Esta parte não é verdade. Um ser acima, mas tão acima de nós, que fica quase impossível alcançá-lo. Sei que somos ensinados a ser pessoas de fé, mas você acha que a fé em Deus é importante? Você acredita que ele ama os ensinamentos das pessoas? Não. Ele só se preocupa com as pessoas e seus corações, não com alguma atividade cultural, tradicional ou humana que possamos realizar para melhorar a nós mesmos. Deus nos ama muito e quer que sejamos seus filhos. Para entender isso, simplesmente explicarei a história desde o início. Deus criou o mundo. Para que vivamos em um mundo repleto de belezas naturais, belas árvores, belos lugares e vários animais, ele criou os primeiros humanos, Adão e Eva. De acordo com a Bíblia, Deus fala todas as noites. Para eles no jardim do Éden havia amizade e companheirismo. Deus dá aos casais todas as oportunidades de desfrutarem todas as coisas boas que ele faz, exceto por uma coisa: Adão e Eva não distinguiram o bem do mal comendo a fruta da árvore. Contudo, eles desobedeceram a Deus porque Satanás, na forma de uma serpente, lhes disse que havia benefícios em comer o fruto. Eles caem nesse erro. Até agora, Adão e Eva não conheciam o pecado, eles não conheciam o significado da palavra pecado, mas mais tarde, eles saberiam o que é o bem e o mal, pecado, e criariam todas as gerações futuras. Depois deles, inclusive nós, eles nasceram perdidos. Veja a parte da Bíblia que fala sobre isso. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo seu pecado a morte. É por isso que a morte se espalha para todas as pessoas, porque todas as pessoas pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. As pessoas começam a cooperar e a serem controladas pelo diabo, nosso inimigo espiritual.
Como eu disse, isso também se aplica aos que não tinham nascido. Por causa do pecado, o homem está separado de Deus e não vive mais a vida abundante que Deus tem para ele. Como Deus restaura o homem à sua posição original. Deus ficou triste por causa do que aconteceu no Jardim do Éden. Não apenas por causa do erro, mas por todas as consequências ruins que isso traria para nós, principalmente o rompimento do relacionamento de intimidade do homem com Deus, causado por aquele ato que podia parecer simples, mas era muito sério. Aquela distância, criada entre o homem e Deus, não era o plano original quando o mundo foi criado. Então, Deus pensou em uma solução. O nascimento de Jesus, ele enviou à terra Jesus, gerado pelo Espírito Santo, para nascer do ventre de Maria e ser cuidado também por José como seu pai terreno. Jesus veio habitar entre nós com a missão de restaurar a posição original que o ser humano havia perdido com o ato rebelde de Adão e Eva. Aqui, você vai começar a entender o significado da salvação. Jesus era 100% Deus e 100% homem, algo difícil para entendermos pelo nosso intelecto. Aqui na Terra, ele viveu como um homem, estando sujeito a tudo que nós também estamos. Mas, apesar de estar aqui, ele não perdeu seu caráter divino. Jesus era totalmente perfeito e decidiu se entregar para ser morto em nosso lugar. Por que isso era necessário? E por que tinha de ser ele? A crucificação de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, aos 33 anos, ele passou por um sofrimento que foi muito mais do que físico, foi, acima de tudo, espiritual. No ato de ser torturado e crucificado, ele tomou sobre si, assumiu como se fossem seus, todos os pecados da humanidade, doenças, dores e maldições que o ser humano pudesse viver. Deus permitiu que tudo isso fosse lançado sobre ele naquela crucificação, fazendo com que ele tomasse nosso lugar. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Quando Jesus foi separado, foi um momento muito doloroso. É uma divisão justa, não porque Deus seja mau e abandonado, mas porque tudo tem um propósito, um plano perfeito para que todos desfrutemos de algo especial. Você entenderá mais tarde. A história termina aqui? Sim, Jesus também foi uma testemunha registrada, mas um bom plano. O Deus de Jesus, após sua morte, ele foi sepultado. Em 2 e 3 dias, sua alma irá para o inferno, como nos diz a Bíblia, e enfrentará os tormentos daquele lugar por nós. Mas a boa notícia é que ele ressuscitou. Ele não apenas foi salvo, mas suas ações mostraram que ele havia derrotado o pecado por nós. A morte e o pecado não podem deter Jesus, o Salvador. As pessoas comuns nunca poderão fazer isso porque cometem erros e não podem fazer um sacrifício perfeito por nós. Jesus pagou o preço para nos libertar do jugo da escravidão ao pecado e aceitou a natureza de Adão associada às trevas. Portanto, a distância entre nós e Deus aumenta muito. Hoje não devemos nada a Deus, e portanto, temos todo o direito de nos aproximar de Deus e ter um relacionamento com Ele. Em poucas palavras, por que vivemos em Jesus? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Mais do que precisamos de recuperar. Baseada na graça de Deus, foi estabelecida a nova aliança. Jesus morreu na cruz como sacrifício porque era um homem perfeito, o Filho de Deus, que veio à terra e assumiu a forma humana para resolver o problema do pecado. A natureza do pecado, nascido de Adão, é explicada para explicar a natureza de Deus em nós. Esta nova situação cria uma relação com Deus entre o Pai e o Filho. Somos todos humanos. O tempo que vivemos na Terra não é nada comparado à eternidade. Depois deste mundo seremos julgados e só existem 2 lugares após a morte, o céu ou o inferno. No entanto, esta Terra é onde escolhemos viver para sempre. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não vamos para o céu porque somos bons, misericordiosos ou inocentes. A vida eterna no céu é encontrada através da fé na vida e na obra de Jesus, o Filho de Deus. Como todos sabemos, Jesus não foi apenas um homem que escreveu a história no seu tempo. Bastava que ele fosse Salvador, o único caminho para Deus Pai está escrito. Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho e a verdade, e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus são convidados a perdoar os seus pecados e usar a palavra de arrependimento de Deus como sua palavra orientadora. A vida eterna e Deus serão encontrados no inferno. Todos os outros que rejeitam Jesus, mesmo que sejam pessoas boas, permanecerão no inferno. A maioria de nós não pensa na eternidade porque nossas mentes não alcançam o conceito infinito ou infinito.
mas devemos pensar nisso porque acreditamos que afetará o nosso futuro e nos afetará para sempre. O futuro após a morte não pode ser mudado. Como você sobrevive? Deus disse isto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de salvação é a expressão máxima do amor de Deus pela humanidade. Contudo, como vimos, nem todos gostam deste tipo de amor, mas a razão não é que Deus ame mais algumas pessoas do que outras. Qualquer pessoa que acredita em Deus e na obra de Jesus conhece o amor de Deus. É por isso que muitas pessoas não gostam deles. Afinal, como poderão desfrutar do amor de Deus se não acreditarem nele? É somente através da fé que a salvação é recebida através de Jesus, o Filho de Deus. Quando recebemos esse amor pela fé, nos tornamos verdadeiros filhos de Deus. Sei que tudo sobre Deus e a obra de Jesus não pode ser entendido simultaneamente em poucas palavras. Isto ocorre porque as nossas mentes racionais, espirituais, não aceitam prontamente as coisas espirituais porque não há mente humana na salvação. Porém, dentro da alma, Deus e Jesus não estão, então há muita paz e alegria quando você encontra o caminho certo. Então, se você leu isso com a fé já formada em seu coração, mesmo que não entenda tudo o que está escrito, saiba disso, Deus te chama para ser sua nova criação. Agora deixa seu like e inscreva no meu canal e ajuda ele a crescer e fique com a paz em Cristo.